Beleza? Oi, tá Tá ouvindo? ouvindo? Tô ouvindo ótimo. Aqui também tá ótimo. Beleza. Vamos só esperar aqui uns Um minutinho pro pessoal entrar aí. um minutinho para o pessoal se acomodar, né? Como é que tá a Fortaleza aí esses dias? Cara, tá dentro do possível, Vocês estão todos em tá bem. casa? Estamos em casa, Todo mundo em estamos em casa. casa. Trancado em casa. Saindo só pro essencial mesmo É, Mas enfim. Aqui assim, estão as medidas de comércio fechado e tal, só os serviços essenciais. fundamentais, essenciais, né? É aberto, mas às vezes eu ainda vejo muita gente na rua, assim, acho que. E aqui é um dos estados que tem mais, né? Mais É, casos, tá o bem. Pará teve Tá um surto bem. bem inicial, né? É, No início teve um é. surto em Fortaleza. Eles estão testando muito também, assim, Uhum. dentro da realidade brasileira também eles estão levando muito a sério aqui. Governo, prefeitura, o secretário de saúde, então, é, levando. É, Por aí, tempos muito estranhos. tempos difíceis, Tempos muito, tempos muito difíceis. estranhos. Acho que a gente pode ir começando, que ainda tem uma abertura Beleza. mais de apresentação, né? Vai lá. Bom, vou começando aqui, te apresentar um pouco também, para não sei se todo mundo conhece, né? É, e também falar um pouco qual a ideia por trás dessas conversas que a gente começou semana passada, né? E hoje está fazendo a primeira com um convidado externo, digamos assim, né? Do escritório. É, o nosso convidado hoje é o Fernando Lara, né? Que é arquiteto formado pela UFMG, PhD na Universidade de Michigan, autor de vários livros, centenas de artigos, escreve extensivamente sobre questões relativas ao ambiente construído na América Latina. Professor associado da Escola de Arquitetura da Universidade do Texas, em Austin, onde oferece seminários sobre arquitetura moderna latino-americana, curso de doutorado sobre eurocentrismo arquitetônico, além de ateliês relacionados aos desafios urbanos atuais das Américas. Eu acho que o Fernando está baseado lá nos Estados Unidos, mas também atua, tem uma forte atuação aqui no Brasil, como crítico, pesquisador, educador, autor de vários projetos individualmente e em parceria com outros colegas aqui, né? Então, de antemão, queria agradecer ao Fernando pela disponibilidade de sempre aqui com a gente e explicar um pouco o porquê do convite e também para o próprio Fernando, né, como foi que começou isso, mas dentro desse contexto que a gente está atualmente, nós pensamos em tentar, de alguma forma, trazer a discussão que foi iniciada no FIJAL, né, no Uhum. Fórum de Jovens Arquitetos Latino-Americanos, que a gente organizou 3 edições aqui, e o Fernando, virtualmente ou presencialmente, esteve sempre presente. E aí, assim, depois dessa primeira conversa que foi entre nós, né, entre eu e o Bruno Perdigão, tá ouvindo? Agora tô. Pronto. Isso vai acontecer provavelmente algumas vezes. É, mas, então, assim, quando a gente teve essa ideia, né, de começar a fazer uma série de conversas com pessoas que foram, de alguma forma, participaram dos fóruns e tentar trazer essa discussão para o cenário atual, né, porque é uma coisa que Uhum. acho que a gente vai voltar a isso ao longo da conversa, mas é, duas situações mais ou menos que tem a ver com o momento, mas que tem a ver também com o fórum. Primeiro que o fórum ele é uma tentativa de alguma maneira, romper barreiras, né? Então, sair do isolamento, fazer com que as distâncias não fossem impeditivas para a gente se Uhum. conectar, para a gente se encontrar. E também que, de alguma forma, me parece, isso acho que a gente vai voltar depois, que alguns desafios que a gente possa vir a ter posteriormente, depois desse isolamento, né, dessa pandemia, é,
algumas lições que eu acho que a gente discutiu aqui ao longo das 3 edições podem ser bem úteis. Bom, Fernando, primeiro, mais uma vez agradecer aqui sua disponibilidade e sempre bom a gente, pelo menos agora que a distância está igual para todo mundo, né? Não precisa Exatamente. mais. É verdade. Escolhemos logo a pessoa mais que está mais distante aqui. E Verdade. acho que você, assim, eu fiz uma descrição meio formal aqui do currículo, mas se você puder falar um pouco aí como é a sua Me atuação lembra aqui uma na coisa, Bruno. universidade. Quando foi o primeiro fórum? Foi 2013? 2011, 2011. depois 2013, depois 2015. É uma das coisas também é que a gente começou a pensar em 2010, né? A ideia surgiu em 2010. Então, esse ano está fazendo 10 anos do começo, né? Assim, Então, a minha trajetória como latino-americanista é bastante paralela à trajetória do fórum de vocês, Uhum. né? Eu vim para a Universidade do Texas em 2009 para assumir essa liderança aqui dos estudos latino-americanos dentro da história de arquitetura, né? E nesses 11 anos agora, eu passei por muita coisa aqui, né? Escrevi o livro Modern Architecture in Latin America, que é o único livro que trata do século inteiro, do continente inteiro. Fiquei sabendo do fórum muito cedo, né? Eu fiquei sabendo do primeiro fórum quando você estava organizando e entrei em contato com vocês e participei virtualmente do primeiro fórum e do segundo, e depois fui presencialmente no terceiro, não é isso? Isso. Que foi em 2015. Eu acho o fórum uma iniciativa maravilhosa. Eu acho o fato de que vocês conseguem colocar 700 pessoas no auditório, eu sei o esforço que isso dá, eu sei o tamanho da dedicação, do trabalho que isso dá, mas o resultado é absolutamente maravilhoso, né? E os 3 fóruns, eles coincidiram com o momento em que saiu o livro Modern Architecture in Latin America, escrevi com Luiz Carranza, um momento que eu estava escrevendo muito sobre a América Latina, e, claro, antecipando uma pergunta que o Bruno vai colocar daqui a pouco, coincide com um momento de esplendor da economia e da evolução da América Latina, né? Logo depois do fórum, vieram uma sequência de desencantos que já levam 4 anos. Né? Eu nunca vou esquecer que eu estava com vocês em Recife, Sim. na noite em que o Brasil se revelou arcaico, né? Que foi a noite da votação do impeachment, da votação do golpe na Câmara dos Deputados. A gente estava lá isolado no restaurante no Boa Viagem, assistindo aquele show de horrores. Sofrendo. E a partir daí, uma sequência de retrocessos, né? Que tem impacto na arquitetura, sim, vamos discutir aqui um pouco daqui a pouco, mas esses retrocessos também tiveram impacto na minha carreira, né? Eu tentei ser professor titular na UFMG, não deu certo, não funcionou. Voltei para ser full-time no Texas, virei professor titular aqui e virei diretor do doutorado. Atualmente eu dirijo o programa de doutorado aqui da Universidade do Texas. É um programa que já tem quase 30 anos, que é bastante tradicional, e com a seguinte proposta, é uma proposta que modificou a minha carreira. Quem lê meus textos vê essa mudança. A proposta é olhar para as Américas, né? Sem distinção de norte e sul, sem distinção de norte ou sul do Rio Bravo ou Rio Grande, né? Por que isso? E isso tem a ver com a conversa que a gente vai desenvolver depois. Porque existem muitas diferenças. Existem diferenças entre a América protestante e a América católica, a América que fala mais inglês, ou a América que fala mais espanhol, ou a nossa que fala português. Existem diferenças entre as trajetórias dos diferentes países ou dos grupos étnicos e raciais dentro dos países, mas tem muita semelhança, muita semelhança. E é assustador para mim perceber que a gente nunca trabalhou bem essas semelhanças.
né? E aí eu vou começar pela primeira grande semelhança que as Américas todas compartilham, né? O Holocausto ameríndio. Nós estamos todos bastante assustados com essa pandemia, com esse vírus, que se transmite muito facilmente, mas tem uma mortalidade aí de 2, 3%, né? Entre o total dos infectados. Talvez até menos, se a gente um dia tiver um número correto de quem foi infectado, porque os assintomáticos é um número enorme, né? Os habitantes originais das Américas perderam 90% da sua população no primeiro século, né? É muito assustador para a gente hoje perceber que, para reativar a economia, a gente tem que pensar em sacrifícios, né? Uma ideia completamente louca, maluca, que não consigo entender na minha cabeça, mas eu entendo a lógica econômica, né? Que para reativar a economia e salvar o lucro do capital, né? Que domina o nosso continente, tem que sacrificar 2 em cada 100, né? Imagina o que foi o Holocausto ameríndio no século XVI, onde morreram 90 em cada 100, né? Onde morreu a sua família inteira, só você sobreviveu. Não é só o avô cardíaco diabético, né? Bom, essa é a primeira grande tragédia que nós temos em comum nas Américas. A segunda grande tragédia é que os europeus, eu não culpo todos os europeus, mas uma parcela significativa da elite europeia teve uma excelente ideia, né? Vamos trazer os africanos para substituir a mão de obra que morreu de sarampo, de catapora, de influenza, etc. E aí nós tivemos a escravidão. E a escravidão também marca, em maior ou menor grau, todos os países, né? O Canadá não escapou, o Chile não escapou, o México não escapou dessa marca da escravidão. A partir dessas 2 grandes tragédias, nós temos o desdobramento espacial disso. E aí entra o que eu estou pesquisando e escrevendo atualmente, né? Qual que é o desdobramento no espaço dessas 2 grandes tragédias, né? A gente tem um professor argentino, Roberto Fernandes. Ele escreveu um livro que eu acho central para entender isso. Ele escreveu nos anos 90, chama Laboratório Americano, né? A América como laboratório, a América como pista de testes da modernidade, né? 2 grandes referências que eu vou falar rapidamente. Uma é o Roberto Fernandes, outra é o Arthur Escobar, professor antropólogo nascido na Colômbia, morou a maior parte da vida nos Estados Unidos, ensinando aqui. E o Escobar tem também do final dos anos 90, uma tese de doutorado, que depois virou livro e virou referência para todos nós, onde ele mostra que não existe modernização sem colonização. Eu cresci nos anos 70, 80, estive na escola nos anos 80, depois nos anos 90, na pós-graduação. Eu fui treinado a pensar essas 2 coisas muito separadas. Colonização é ruim, colonização é horrível, colonização é uma coisa do passado, modernização é ótimo. A gente adora ser moderno, a gente adora modernizar. A nossa própria arquitetura moderna é parte desse fetiche da modernização. Quando Arthur Escobar vem e mostra que um não existe sem o outro, né? Não existe modernização sem colonização, isso dá uma abertura, isso traz umas lentes muito poderosas para a gente entender o papel da arquitetura no mundo, né? Para a gente perguntar perguntas do tipo: para que serve este programa, né? Quem estava se beneficiando? O que está por trás disso? Quem pagou? Né? O famoso follow the money dos norte-americanos. E eu acho que a gente tem que utilizar essas lentes para pensar o papel da arquitetura no mundo de hoje, né? Quem se beneficia e quem é prejudicado com qualquer projeto, qualquer um que seja. Qualquer linha que a gente trace no papel, quando implementada no mundo real, essa linha gera modernizações e colonizações, né?
e a gente tem aí uma responsabilidade de manter o melhor da modernização, né? Que é água limpa, potável, esgotamento sanitário, vacinas, né? Tecnologia que me permite conversar com você estando a mais ou menos uns 7.000, 8.000 quilômetros de distância, como se estivesse na sua frente aí, na sua casa. Né? Tudo isso são os resultados positivos da modernização, mas tem os resultados negativos. Né? E é muito interessante essa pandemia do Covid, porque os resultados negativos estão muito visíveis. Né? O mundo não funciona sem alguém cuidando das crianças dentro de casa. Né? Esse trabalho desvalorizado, normalmente feminino, né, de cuidar das crianças, seja dentro de casa, seja na escola primária, na escola secundária. O mundo não funciona sem o pessoal que faz colheita na lavoura, o mundo não funciona sem os faxineiros que limpam tudo o tempo todo. Então, todo esse trabalho desvalorizado, toda essa colonização da nossa modernidade está muito visível, né, nesse momento atual. Isso tem um pouco... É interessante porque alguns desses serviços que podem ser considerados secundários, hoje são parte dos serviços essenciais. São os essenciais, na verdade, eles são os essenciais. Assim, eu, arquiteto, estou em casa, né? Mas assim, tem uma série de serviços que são essenciais que, nesse contexto, não são vistos com a mesma importância, no mesmo patamar do que, por exemplo, da arquitetura. Eu acho que essa sua visão dialoga um pouco até com um curso que a gente chegou a trazer aqui para dar aquele curso Desenhando Instituições, Arquitetura como Ponto do Iceberg na América Latina. Eu acho que uma coisa que sempre pareceu muito interessante nas suas falas e no seu entendimento é esse desenho que ele vai além do desenho arquitetônico, né? Mas o desenho da base, o desenho da instituição que gera determinados tipos de repercussões arquitetônicas, espaciais, urbanas. E acho que dentro desse contexto, né, um pouco, já fazendo essa comparação que você adiantou, né, a gente começou o fórum em 2010, 11, ali, num momento muito otimista, né? Tem até seu texto no livro do fórum, assim, a gente ainda passa um pouco nas aulas. É bastante otimista. E uma das coisas que a gente comenta é sempre assim, percebam como esse texto é otimista e como em 10 anos as coisas mudaram tanto. Né? Porque ali foi, na verdade, menos, né? Porque foi depois do primeiro, então deve ter sido 2012. 2012, 13, então, por aí. 8 anos, né? 8, 7 anos. Como é que você vê essa mudança, né? Assim, uma série de mudanças institucionais, políticas, sociais, e de que forma a gente pode não olhar com pessimismo, mas talvez transformar esse olhar otimista para uma outra visão de futuro, uma outra visão de caminho possível nesse contexto, né? Estava lendo aqui, a Érica fez um comentário, mandar um abraço para ela que está assistindo aí com vocês, com certeza. Tem várias questões que são irreversíveis. Né? A igualdade de gênero, por exemplo, é irreversível. Não vai voltar, por mais que o eixo Viagra, né? O eixo aí do Bolsonaro com Trump, com o cara da Turquia, o da Hungria, o Putin, né? o das Filipinas também, por mais que esse eixo Viagra tente voltar a uma potência perdida, né? Tente voltar a um protagonismo masculino perdido, isso não volta, isso não tem retorno. Né? A questão racial também não tem retorno. Nesses 10 anos, o Brasil entendeu o preconceito racial, o Brasil entendeu a desigualdade de gênero, e isso não vai voltar. Né? Agora, tem, com certeza, forças políticas e econômicas muito fortes resistindo isso tudo. E tudo que a gente viveu
desde 2014, principalmente, muita gente tenta colocar 2013 dentro desse pacote, porque acha que o germe do desastre brasileiro da última década já estava lá nos protestos de 2013. Eu não sei, eu separo um pouco essas duas coisas. Eu não tenho essa visão tão ligada tão diretamente que 2013 foi o catalisador disso tudo. Acho que a gente ainda não entendeu 2013 direito. Mas, seguramente, depois de 2014, quando os movimentos se tornam movimentos simplesmente de extrema-direita, de derrubar o governo de esquerda e barrar os avanços progressistas, aí sim a gente tem uma rearticulação dessas forças de direita. Claro que ajuda o fato do Donald Trump ser eleito aqui nos Estados Unidos com essas mesmas plataformas. Claro que ajuda o fato da Europa estar bastante desarticulada, né? Aliás, é interessantíssimo nesse momento, porque o norte da Itália, que sempre apontou o sul como subdesenvolvido e pouco sério, e etc., etc., agora está pedindo ajuda e o sul está tranquilo. O sul da Itália está tranquilo. É o norte que está com problemas sérios nessa epidemia. Então, talvez a gente já esteja vivendo um pouco a desarticulação desse projeto do Eixo Viagra, né? Os acontecimentos brasileiros de ontem foram bastante nesse sentido, né? A aliança que colocou o Bolsonaro no poder e o Lula na cadeia já rachou, já quebrou. Vamos ver para onde que vai dar isso. Eu não estou nem otimista nem pessimista. Estou assistindo de arquibancada, de longe, vendo o circo pegar fogo. Mas acho que tem um trabalho aí para a gente, sabe? Eu acho que tem um trabalho para a gente de pôr a mão na massa, de conversar com um por um. Eu acho que a gente ficou muito confortável, principalmente com um certo sucesso do governo Lula, de achar que estava tudo resolvido. Não estava nada resolvido. Ainda é muito difícil conversar com o tio bolsonarista ou conversar com o primo homofóbico. É muito difícil e isso ainda vai levar um tempo. Para mim, interessa pensar o efeito disso na arquitetura, né? Sim. Estamos deprimidos, os arquitetos, né? Estamos deprimidos. Houve uma redução econômica brava, que reduziu a quantidade de trabalho da maioria dos arquitetos. O dinheiro para fazer melhorias nas áreas de periferia acabou, né? Não tem dinheiro mais para fazer esgoto e melhoria de vias nas vilas e favelas, ou seja, voltamos à escala dos anos 90, que era a escala de cada prefeitura fazer um empréstimozinho de 50 milhões, não sei o quê, para fazer uma obra numa favela. A escala que a gente teve nos anos 2000, de ter bilhões para fazer, não vai voltar. Na minha geração, não vai voltar, né? Isso não volta. Então, tem que fazer outro trabalho, tem que construir o IAB. Por exemplo, eu tenho acompanhado de perto o trabalho do Nivaldo, acho que o Nivaldo está sendo excelente de retomar o protagonismo do IAB. O IAB perdeu muito quando criou-se o CAL, né? Virou o CAL é o primo rico, o IAB é o primo pobre, mas o IAB tem um papel de catalisador que o CAL não pode ter, né? Que é o papel de defender uma bandeira. O CAL não pode, como instituição fiscalizadora, etc., não pode defender bandeiras. O IAB pode. O IAB pode mostrar os absurdos que estão sendo feitos no IFAM, o IAB pode mostrar os retrocessos na área de habitação. O IAB tem essa liberdade e essa responsabilidade, talvez. Então, acho que isso está um pouco sendo rearticulado. Acaba voltando para as instituições, né? Acaba voltando para as instituições, exatamente. Exatamente, voltar para a instituição. E o que eu acho interessante também, porque nesse próprio texto do livro, só para ilustrar, o livro é esse, né? O livro da primeira edição do Fórum,
em que tem alguns textos, e um dos textos é o do Fernando. E, na verdade, você já adianta no texto, isso assim, tem um papel premonitório aí, que você diz que mesmo que retrocessos aconteçam, certas conquistas Uhum. já estabeleceram um patamar que dificilmente a gente volta atrás. Uma coisa também que você fala no texto é um pouco essa ascensão que começa talvez ali nos anos 80 com os SAUs, né, com o Seminário de Uhum. Arquitetura Latino-Americano, a ascensão dessa integração entre nós, né? Você acha que isso, dentro dessas rupturas, isso mudou, isso continua Não, reforçado? continua com Porque se muita o... força, continua com muita força. Uhum, Continua. Eu acho que, nesse sentido, a internet teve um papel fundamental de facilitar a disseminação de informações. Né? É muito fácil receber uhum, imagens. Né? Não tem muita profundidade o plataforma, o ArcDaily, etc. Mas tem um papel importante de difusão de imagens, onde aquilo que você falou no início, elimina a distância. Né? uhum, Você não precisa mais, tendo um escritório em Fortaleza, você não precisa mais pedir permissão para as revistas do Rio de São Paulo para divulgar seu trabalho. Você vai direto para as plataformas internacionais de divulgação uhum, e joga direto no mundo. E isso não vai voltar, só vai ganhar mais força. Né? Talvez o que precise seja um esforço de reflexão em cima disso, né? De não colocar na arquitetura de algumas casas de praia no Chile. São lindas, né? São lindas, as casas são maravilhosas, mas são casas de praia para a elite chilena. Não colocar no mesmo cesto, né? No mesmo balaio, que a obra do Marcos Boldarini, em Cantinho do Céu, na periferia mais pobre ao sul de São Paulo. Né? Aí precisa de um certo filtro para a gente começar a ver para onde a gente pode sair da questão formal, estética, e começar a entrar na discussão da arquitetura como ferramenta de transformação social. Quer dizer, qual arquitetura melhora o mundo? Né? Qual arquitetura uhum, melhora o mundo? Qual arquitetura está efetivamente construindo um mundo melhor em qualquer escala? Né? uhum. Mas não é pela casa luxuosa no litoral chileno que vai construir um mundo melhor. Desculpa, meus amigos chilenos, alguns arquitetos maravilhosos e tal, mas não é por aí. Né? Aí tem que olhar, por exemplo, o papel dos coletivos. As Américas estão cheias de coletivos. Né? Jovens Uhum, arquitetos que se unem, alguns bastante idealistas, no sentido de ir trabalhar quase sem pagamento, o que também é difícil, dificílimo. Quer dizer, uhum, funciona quando você tem 20 e tantos ou 30 e poucos anos, depois não funciona mais. uhum, Você carregar as coisas na mão e trabalhar sem pagamento para construir uma obra comunitária. Mas estão sendo feitos. Né? E tem que ser visto, tem uhum. que ser valorizado. No Equador isso é Tem muito forte, gente. né? O Alborg começou assim e mudou de patamar. Né? Tem Uhum, vários outros coletivos espalhados pela América fora que não mudaram de patamar, né? Que não uhum, conseguiram um rendimento razoável para poder pagar o estagiário, por exemplo. Né? O uhum, estagiário voluntário não é uma solução de longo prazo. Né? uhum. Me toca. O... Só um segundinho, Bruno. Gente, Ah, tem um som aí que está interferindo aqui. Bia, é você? Bia, eu estou numa live, por favor. Tá, desculpa, tem um som aqui da outra conversa. tá. Tem um gato aqui também que eu preciso tirar do caminho. É, é, esses encontros em casa tem um pouco disso. Não, é É, toda uma nova infraestrutura que a é. gente precisa de. Eu estava lembrando aqui também que você falando das casas e o trabalho do Boldarini, por exemplo, né? E de alguma forma a gente já começa a entrar um pouco, já tendo falado um pouco dessas semelhanças, tem um pouco nas diferenças, que eu acho que elas não são só geográficas, mas assim, talvez por essa desigualdade tão forte que é uma marca também nas Uhum, Américas, né? Isso gera tipos de arquitetura e tipos de abordagem também muito distintos, uhum, né? Então, você tem
no mesmo estado, às vezes na mesma cidade, expoentes de arquitetura que são completamente distintos um do outro, em termos de abordagem, de tipo de projeto, né? No seu livro com o Scarranza, vocês apontam como se fosse três caminhos Sim. de abordagem, né? Que é materialidade, consciência social e densidade conceitual, não é isso? Uhum, isso. Isso, você pode falar um pouco sobre esses três? Isso é uma coisa que você ainda usa como... Claro, isso foi a maneira como a gente desenvolveu para amarrar o livro, porque o livro Sim. tem como subtítulo Arte, Utopia e construção, tecnologia, né? Arte, utopia e tecnologia. E uma das coisas que eu tenho me dedicado bastante é tentar desenvolver novos conceitos, porque os conceitos eurocentrados, os conceitos eurocêntricos que baseiam, que dão baliza para a análise da arquitetura do século XX, eles podem servir, podem não servir. Tem conceitos que não servem à nossa realidade. Então, na conclusão do livro, a gente criou 3 conceitos diferentes como que respondem aos antigos conceitos de arte, utopia e tecnologia. Então, materialidade responde à tecnologia, é um pedaço da tecnologia que diz respeito à questão ambiental, de materiais locais, de não pegada de carbono mais leve, etc. A densidade conceitual responde à arte, né? Eu acho que a arquitetura, ao longo do século XX, se tornou bastante independente das artes. No início do século XX, era muito mais próxima, uma relação quase de dependência. A própria história da arquitetura era a história da arte, né? Essa separação gera uma questão centrada na arquitetura, que é a densidade conceitual, que é você pensar o que está por trás das decisões de projeto. E a questão da sensibilidade social, que, claro, responde à utopia. Também porque, ao longo do século XX, a gente percebeu a quantidade de totalitarismo que existia nas utopias, né? Existia um componente autoritário mesmo nas utopias, né? E para mudar desse componente autoritário das utopias para um componente mais participativo, onde todo mundo tenha mais voz, a gente mudou o conceito e passou a falar de sensibilidade social. Sim. Acho que um dos pontos-chave assim, que nas suas falas também marcou muito para a gente foi essa que não é só tentar pegar as classificações eurocêntricas e tentar encaixar a nossa produção nelas, né? Mas a gente precisa criar as nossas classificações. Isso. Porque essa ideia de mudar o ponto focal, né? Assim, o ponto central a partir do qual... Porque se a gente está partindo do ponto que está localizado lá, sempre estaremos na periferia. Seremos sempre, né? Periféricos e secundários, sempre. E eu acho que você falou também no começo, uma coisa que eu acho que talvez a gente pudesse falar um pouco, é essa mudança do seu estudo, talvez latino-americano, para uma América maior, né? Isso teve alguma repercussão, assim, alguma mudança de visão que você tinha já dessa América Latina, essa ampliação do estudo? Sim, isso veio... Bom, primeiro falar um pouco da questão dos conceitos, né? O MALBA, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, há uns 10 anos atrás, por aí, talvez um pouquinho menos, reorganizou todo o seu acervo numa exposição chamada Verbo América, que não era uma exposição temporária, era uma completa reorganização do acervo. Os curadores, Andréa Junta, é uma das minhas referências nisso, ela gerou conceitos novos para poder agrupar a arte da América Latina de uma maneira que faça sentido para a América Latina, né? Que não fica sempre fazendo referência ao Picasso, ao fauvismo do Matisse, ao surrealismo, né? Não fica fazendo referência aos conceitos que foram gerados na Europa. Isso durou 2 anos, o Malba ficou com essa reestruturação, depois voltou atrás, né?
mudou a direção, mudou a curadoria, voltou atrás. Mas esse esforço de gerar conceitos é um esforço muito importante. Né? Quais são os adjetivos principais que a gente deveria usar para avaliar nossa arquitetura? Então, isso, agora em fevereiro, a gente teve um seminário aqui em Austin, que eu organizei, que era sobre a decolonização. Né? Vieram 20 estudiosos, 20 professores de todas as Américas para discutir essa questão, exatamente isso. Quais são os conceitos que devem pautar uma história da arquitetura decolonizada? Né? E agora eu estou trabalhando no livro, que tomara que saia ano que vem, onde esses conceitos estão sendo amarrados. Agora, na questão da minha trajetória, de deixar de ser latino-americanista para ser americanista, para mim veio como resposta, como consequência da publicação do livro de América Latina. O livro Modern Architecture in Latin America, eu tive a oportunidade de levar a exposição, né, aquela linha do tempo que a gente desenhou, para 23 cidades das Américas, né, e dar essas palestras. Eu acho que palestras foram até mais, foram 28, 29. E nesse processo, e principalmente também levando essas discussões para a Europa, me veio essa ideia de que as Américas têm algo em comum. E que a arquitetura das Américas tem algo em comum e que nunca foi trabalhado. Né? Isso é uma coisa que a teoria decolonial já trabalhou bastante na antropologia, na história, na sociologia. Walter Mignolo, Arthur Escobar, Henrique Dussel, Jorge Canizares, Ramon Rosforgel, Rita Cusicanti, tentando lembrar aqui, Catherine Welsh. Tem toda uma gama de pensadores que trabalham a história anti-eurocêntrica das Américas, Norte e Sul. Né? E, em contato com essa literatura, comecei a pensar a questão de onde é que encaixa a arquitetura das Américas nesse contexto. Aí tem questões do Frank Lloyd Wright, que é um grande pensador das Américas, né, em oposição aos alemães da Bauhaus que estavam nos Estados Unidos apoiados pelo MoMA. Né? Tem a questão da Escola de Valparaíso, no Chile, que também estava pensando as Américas com as suas excursões à Merida, com as suas viagens, suas explorações. Tem a Escola de Córdoba, Rosário, com Marina Weissman. Tem o Grupo do Sal, nos anos 80. Aí tem todo um grupo que precisa ser retrabalhado em cima dessa ideia de pensar as Américas. E para mim, de novo, volta sempre na questão da terra, da posse da terra, do controle da terra, o papel da arquitetura e do planejamento urbano nesse controle territorial, né? E nas duas grandes tragédias, o Holocausto Ameríndio e a escravidão, que estão muito perto da gente ainda. Legal. Uma questão também que você falou de alguma forma também rápido, mas acho que era um tópico, talvez para contextualizar aí essa discussão no momento atual. De que forma a gente será, não nem de que forma, mas será que existem lições nessas Américas? Será que existem questões dessa maneira da gente trabalhar, em que a ideia de crise, a ideia de escassez, de emergência é algo tão presente sempre, e que provavelmente isso vai ser um tema universal daqui a alguns meses, espero que não tantos, mas queria saber se tu acha que se existem lições que a gente, de alguma forma, talvez já vinha se preparando, ou que já faz parte do nosso contexto, mas, ao mesmo tempo, perguntando se esse mote ainda é tão presente, essa ideia de escassez, de adversidade, e qual o risco da gente também de não romantizar isso em relação à América Latina, de uma forma mais específica, mas também das Américas. Importante isso, Bruno. Eu acho importante não romantizar.
Acho sim. importante não romantizar a ideia da pobreza, da escassez, porque quando você pega a teoria do Escobar e o binômio modernização-colonização, ele revela que a escassez de uns é a riqueza dos outros. Né? A crise de um é o sossego e a estabilidade dos outros. Então, eu tenho ficado muito empolgado de utilizar essa moldura conceitual do Arthur Escobar para pensar arquitetura, porque tem colonização em cada edifício que a gente constrói, em cada um deles, né? Tem coisas que a gente fala muito pouco, por exemplo, todos os nossos edifícios maravilhosos da arquitetura moderna brasileira existiram em madeira antes de serem transformados em concreto armado. Todos eles existiram na sua totalidade, né? Existia um edifício de madeira que foi construído para receber... Um abraço para o Robin, que acabou de entrar. Existia um edifício de madeira que foi construído para poder receber o concreto líquido e depois, depois do processo químico da cura, se tornar o concreto armado. Né? Esses edifícios todos foram carregados nos ombros, né? A grande maioria deles foi carregado nos ombros de homens negros e mulatos. Né? Para que esses homens negros e mulatos estivessem carregando latas de cimento na obra, as mulheres deles estavam em casa, cuidando das crianças, cozinhando, etc. Quer dizer, é uma engrenagem econômica que gera edifícios maravilhosos que nos representam super bem, como, no meu caso, em Belo Horizonte, o Cassino da Pampulha, um edifício maravilhoso do Oscar Niemeyer, que, claro, representa uma ideia de modernização muito interessante, mas que gerou também uma colonização. Né? A Pampulha, em Belo Horizonte, é uma capa de 2 quarteirões de casas ricas, rodeadas, né, na parte norte, por um oceano de classe média baixa com péssima infraestrutura. Né? Você tem toda aquela beleza, toda aquela maravilha de um lago com obras fantásticas para servir uma capinha de 2 quarteirões de propriedades com 2.000 metros quadrados cada, que usufruíram nos últimos 70 anos daquele lago, daquelas vistas, daqueles edifícios. Né? Sendo que a 2 quarteirões de distância tem 500.000 pessoas que não tem praça, não tem playground, não tem lugar para fazer caminhada, faz caminhada na Avenida Portugal, no meio dos carros. Quem é de Belo Horizonte sabe exatamente o que eu estou dizendo. As pessoas caminham no meio dos ônibus, né, com a fumaça, etc. Isso me ajuda um pouco a pensar essa questão da arquitetura. Claro, é fundamental ter ícones, é fundamental ter símbolos, é fundamental ter edifícios maravilhosos. Mas eu vou puxar a bola para as nossas, vamos dizer assim, nossos pecados originais. Né? Primeiro, fazer uma pequena publicidade do trabalho que eu levei para a Bienal de São Paulo ano passado. Né? A Bienal de 2019 foi resultado de um ateliê que eu fiz aqui no Terces em 2019, que foi o seguinte: pegamos edifícios fundamentais, claro, resultado do choque com os crimes ambientais e humanos de Mariana e Brumadinho. Né? O choque daquelas barragens terem arrebentado, 2 terem arrebentado e terem destruído tanto um rio inteiro como o Rio Doce, e no caso de Brumadinho, 300 mortes. Que, aliás, é o que tem morrido por dia atualmente com o Covid no Brasil. É uma Brumadinho por dia, por enquanto. Mas o que eu fiz com os meus alunos foi calcular o conteúdo mineral de vários edifícios. Cada aluno calculou 2, então nós calculamos 23 edifícios. Depois, na Bienal de São Paulo, eu selecionei só 4. O Cassino da Pampulha do Niemeyer,
a Catedral do Niemeyer, o MASP da Lina Bobardi e a FAUSP do Artigas. E a gente apresentou o conteúdo mineral da tabela periódica de todos os 4 edifícios e o tamanho do buraco que eles geraram no meio ambiente. Cada um desses edifícios, toda reforma que a gente faz, gera um buraco no meio ambiente. O barro do tijolo vem de algum lugar, a madeira da forma vem de algum lugar, o metal vem todo de Minas Gerais ou do Pará, tudo gera um impacto no meio ambiente. Isso a gente tem dificuldade em lidar, né? Essa é a colonização, a colonialidade de cada ato que a gente faz. Então, acho que essa moldura da modernização e colonização nos obriga a ser um pouco mais responsáveis, sabe? Pensar assim, olha, quem está sendo excluído dessa questão? Outro conceito que me dói bastante e que eu acho que a arquitetura precisa trabalhar é o conceito de exclusividade. Nós somos apaixonados pela ideia de exclusividade. Nós vendemos exclusividade, né? Me contrate que você vai ter um projeto exclusivo. Sem entender que a exclusividade só existe porque alguém é excluído. A exclusividade só existe porque alguém vai ser barrado, alguém vai ser excluído, alguém não pode entrar naquela exclusividade. Então, são parte dessa grande sopa de conceitos que eu acho que a gente tem que trazer para a discussão. E pensando assim, numa perspectiva talvez não de previsões, né, mas assim para a gente tentar já se colocar o que vai acontecer. Buraco, né? Depois que esse buraco que a gente começar a conseguir escalar um pouco ele. O que tu vê, o que tu espera que a gente aqui na América Latina ou nas Américas de uma forma geral, que tipo de atuação? Porque, por exemplo, você estava falando da casa de praia milionária, assim, não sei se ela vai ter tanto prioridade agora, né? Então, acho que uma série de outras questões vão emergir como prioridade, talvez, nos próximos meses, uma série de feridas mesmo, que algumas que você falou foram expostas de maneira muito, muito evidente, muito crua mesmo, né? E eu acho que a gente, no nosso, assim como em várias instâncias da vida, né? Assim, eu acho que essa ânsia por voltar ao normal, eu acho que ela não existe, porque a gente não vai voltar ao normal, vai voltar para outra coisa. Para outro normal. Outro normal, né? Minha pergunta é um pouco assim, como é que a gente aqui, o que tu imagina que pode ser esse nosso normal enquanto atuação, mas não só atuação de fazer alguma coisa, mas assim, se a gente precisa retomar um pouco a nossa relevância, o nosso papel, talvez essencial, como algo essencial, o que a gente pode ver como campo de atuação aí, daqui para frente? Tem uma coisa que eu admiro muito nos arquitetos modernos, nos arquitetos da primeira metade do século XX, é que eles não tiveram medo, eles foram bastante corajosos de dizer para o mundo, eu tenho a solução, pode me dar a direção dessa obra que eu sei como fazer o mundo melhor. Acertaram em muita coisa, erraram em outras, mas essa coragem a gente perdeu e a gente tem que recuperar. Eu vejo muito pouca gente atualmente com não sei, com energia, ou não sei se é coragem, não sei se é energia, não sei se uma questão de responsabilidade, de dizer, olha, a gente sabe como desenhar uma cidade melhor, uma cidade que vai responder melhor a essas emergências de pandemias e que vai ser menos desigual, né? Cadê as propostas? Eu acho que o maior poder da arquitetura é o poder de visualizar ideias, é o poder de antecipar ideias, né? Que é o projetare do latim, o projete, né? Que é lançar à frente. Esse poder de lançar ideias à frente, nós temos que recuperar. Eu acho que esse é um
um talento nosso como profissão, como disciplina, que está um pouco perdido. Nós estamos muito reativos, nós estamos correndo atrás demais das mudanças, das críticas, dos problemas. Temos que correr um pouco na frente. E aí o poder do projeto é esse, é poder desenhar um espaço público, desenhar uma cidade, desenhar uma infraestrutura que diga: essa cidade, essa infraestrutura vai ser melhor para a questão do meio ambiente, para a questão da saúde pública, para a questão da desigualdade. Né? E esse tripé é muito parecido com a emergência do final do século XIX, que gerou a arquitetura moderna, né? Que era o tripé de transportes, saneamento e segurança, vamos dizer assim, né? Meio da revolução. Né? O próprio Le Corbusier escreveu que a arquitetura poderia evitar a revolução. Né? Esse tripé da virada do século XIX para o século XX volta agora no tripé de saúde, desigualdade e meio ambiente. Né? Talvez surjam, eu espero que surjam propostas bem corajosas para enfrentar esse tripé, porque as propostas do século XX já não servem mais, não adianta voltar para corredor de ônibus, não adianta voltar para... o saneamento continua sendo uma baita crise, mas não são os desenhos do século XX que vão conseguir responder a essa nova conjuntura. Né? Nós temos que trabalhar a questão da saúde pública, temos que trabalhar desigualdades e temos que trabalhar o meio ambiente. E o século XX, por exemplo, não respondia ao meio ambiente. Trabalhava para a hipótese de recursos infinitos. Né? Nós não temos mais essa ideia de recursos infinitos. Né? Não dá mais para trabalhar com isso. Agora, até lá, eu acho que vai ser um tempo bem duro, porque a questão principal da pandemia é que ela impõe distância, né? Ela impõe isolamento. Isso é o que há de menos humano possível. Né? Isso é o que há de mais desumano possível, é o isolamento. Então, vai ser duro suportar esses meses de isolamento ou de isolamento parcial, pelo menos, quando as coisas começarem a voltar a níveis menos alarmantes. E muito legal essa ideia desse novo tripé, né, assim, de temas, até porque um deles, do meio ambiente, assim, ele ficou melhor sem a gente, né? Exatamente. Então assim, a gente vai voltar, então tem que voltar sabendo que a gente incomoda, né? Eu falo no meu curso de teoria, eu falo isso: olha, a coisa melhor que a gente pode fazer para o meio ambiente é não construir nada. Então, como que você reconcilia isso com a nossa profissão? Né? Como que a gente reconcilia a necessidade ambiental de não construir nada com a nossa profissão, que é baseada na transformação do ambiente? Né? Esse é um desafio muito difícil. Muito difícil. E ao mesmo tempo, a questão do tempo, né, mudou muito, eu acho, também, assim. A gente não... Isso talvez seja interessante também, né, porque assim, a gente vinha com uma série de problemas crescendo de forma... com certa cadência, isso fazia com que a gente adiasse certas soluções. E, de alguma forma, essa pandemia colocou um basta, né? Colocou assim, uma emergência. Como urgência, né? Uma urgência que nenhum de nós estava preparado em nenhuma instância, né? Assim, vamos fazer aula remota. Eu não estou preparado para fazer uma aula remota, assim, não é uma coisa de hoje para amanhã, né? Então, acho que essa nova urgência, de fato, ela vai precisar trazer... E de alguma forma, trazer novas questões e, de alguma forma, que a gente encare isso como... material de trabalho, né? Assim, vai ser o que a gente vai precisar fazer. Material de trabalho, sim. A gente tem a responsabilidade de responder a essa nova urgência. Como é que, por exemplo, como é que desenha uma arquitetura vertical do elevador
sendo que o elevador é um poço de contaminação, né? O elevador é uma caixinha de contaminação. Né? Uhum. Parada do ônibus. Parada de ônibus, elevador, né? Como é que metrô, como é que desenha, como é que redesenha essas coisas né? Em tempos em que o vírus se transmite tão facilmente pela respiração. E de alguma forma, assim, talvez a gente não vá responder a esse, né? Mas esse tem que fazer com que a gente possa responder às outras, as próximas. E mesmo que não seja a gente, né? Mas que a gente construa um conhecimento para os outros, né? Para outra geração que possa precisar disso. Ou que pelo menos resgate o poder propositivo, né? Resgate o poder de gerar propostas. Porque eu fico pensando... Não, diga. Não, eu ia dizer que tem algumas décadas já que a arquitetura tem sido muito pouco propositiva, tem sido muito reativa, né? Fico pensando se isso não tem a ver até com momentos de otimismo, né? Porque, assim, talvez em momentos de uma realidade mais dura, faça com que a gente tenha que reinventar algumas coisas e as repercussões a gente vê um pouco depois, mas quando a coisa está meio que em ascensão, como você falou, né? O acômodo, ele gera, de alguma forma, uma produção maior, mas ele gera uma pouca inventividade, talvez, não sei. Ou pouca crítica, ou pouco... Sim. Bom, Fernando, a gente tem um limite aqui de 1 hora do Instagram, que depois, em 1 hora, ele quebra aqui. Então, assim, tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que não são perguntas, talvez, de uma resposta mais longa. Depois a gente pode... Não, eu espero... agradeço muito o convite, Bruno. Um prazer enorme conversar com vocês. O prazer foi nosso. Eu acho que você encontrou, isso que é maravilhoso nessa turma de vocês aí de Fortaleza. Da mesma maneira que vocês criaram o fórum, assim, né, do nada, esfregando a lâmpada, claro, com muito esforço, eu acho que você encontrou agora outra maneira de continuar essas discussões. Então, que seja a primeira de vários outros lives ou conversas. Vocês são ótimos em descobrir plataformas para gerar essa conversa. Obrigado. Obrigado a você. De fato, assim, a ideia é a gente ficar fazendo semanal, né? Pelo menos por enquanto, não sei quantos, mas assim, a ideia é que a gente, nas próximas semanas, vão continuar acontecendo essas conversas, sempre com pessoas que tiveram algum tipo de participação no fórum, né? E assim, queria agradecer demais a você sempre, assim, acho que a gente fala um pouco assim que sempre quem apoiou mais a gente, assim, acho que você e meu pai estão muito empatados ali, assim, também, né? Sempre... Manda um abraço. E ele tem muito mais motivo, né? Então, assim, agradeço demais a sua disponibilidade, sempre uma aula pra gente. E espero que a gente se encontre nas próximas. Agradeço todo mundo aí que mandou. Com certeza. Um abraço a todos aí. Eu vi muita gente bacana aparecendo aqui no quem depois quiser continuar a conversa, manda aí nas mensagens, a gente encaminha para o Fernando, ou a gente continua essa conversa de outra forma. Beleza. Tá bom? Então, agradeço a todo mundo aí que participou. Fernando, grande abraço. Até as próximas. Abração, cara. Até mais. Até mais. Tchau.